Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de matrizes. Então, na aula anterior, nós conceituamos o que era uma matriz, né? É uma tabela constituída aí de linhas e colunas, né? De numerais, de valores organizados em linhas e colunas, e aprendemos o processo de construção de uma matriz, né? A sua representação e construção. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre, galera, a igualdade de matrizes, né? O que isso representa, e a adição e subtração de matrizes. E, como sempre, a gente sempre resolve aí exercícios relacionados ao assunto trabalhado. Tranquilo, galera? Beleza? Então vem comigo, vamos dar aí o pontapé inicial no estudo de adição e subtração de matrizes. Bom, vamos iniciar falando de igualdade de matriz. Professor, quando que eu tenho uma igualdade de matrizes? Nós dizemos que duas matrizes são iguais quando todos os elementos correspondentes são iguais. Elementos correspondentes. Nós vimos na aula anterior, na introdução ao estudo de matriz, que a matriz ela é constituída por elementos. E esses elementos, eles têm um endereço, que é exatamente um conjunto de dois valores que indica a linha e a coluna na qual esse elemento está localizado. Então, por exemplo, o elemento A11 está localizado na primeira linha e na primeira coluna. O elemento A12 está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Então, o primeiro valor informado indica a linha de localização do elemento, o segundo valor indica a coluna de localização desse elemento. Então, alguns critérios têm que ser levados em consideração. Para que uma matriz seja igual a outra, ela tem que ter a mesma quantidade de elementos, mas isso somente não basta. Ela tem que ter a mesma distribuição, ou seja, a mesma ordem. A forma como uma está organizada tem que ser igual à organização da outra. Então, o primeiro critério para que duas matrizes sejam iguais é que elas tenham a mesma ordem, ou seja, o mesmo critério de distribuição dos seus elementos. Então, se eu tenho 6 elementos em uma, eu tenho que ter 6 elementos na outra. Mas não basta só isso. A disposição dos 6 elementos de uma tem que ser a mesma disposição, porque uma pode estar disposta horizontalmente, sendo maior que a outra, ou verticalmente sendo maior que a outra. Isso não pode acontecer. Tanto na horizontal quanto na vertical, elas têm que terem os mesmos valores, a mesma quantidade. Isso quer dizer que, se eu tenho uma matriz com 2 linhas, eu só posso comparar com outra matriz de 2 linhas. Se ela tem 3 colunas, a outra também tem que ter 3 colunas. Portanto, a ordem tem que ser a mesma. Beleza, professor? Então, vamos lá, galera. Aqui está dizendo, conceitualmente, que essa igualdade ela é estabelecida quando os elementos correspondentes são iguais. Então, veja bem, eu tenho aqui uma matriz A, cujos elementos é x mais 1, 3y menos 4, 0 e 1. Tranquilo? É uma matriz de ordem 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Eu tenho uma outra matriz B, cujos elementos são 5, 0, 2 e 1. Também é uma matriz de ordem 2 por 2. Beleza. Observem que a ordem dessas duas matrizes são iguais. Se são iguais, então eu posso fazer este comparativo.
tá? É o primeiro passo para que eu possa comparar. A ordem ser igual. Beleza. Sendo igual, e ele está dizendo aqui que A é igual a B, então, né, vamos determinar o valor de x e o valor de y. Como que eu faço, professor, para determinar o valor de x e o valor de y? Para determinarmos o valor de x e o valor de y, basta nós compararmos os termos correspondentes. Se você ainda não entendeu, quem é esse elemento aqui? Esse elemento aqui é o elemento A11. Quando eu digo que uma matriz A é igual a uma matriz B, eu quero dizer que os elementos correspondentes são iguais. Ou seja, o elemento A11 é igual ao elemento B11. O elemento A12 é igual ao elemento B12. Observem que isso é correspondência. O que mudou a letra A e a letra B é porque essas letras fazem a associação à matriz que elas representam. Então, A é um elemento da matriz A, o B por ser um elemento da matriz B. Então, ele está na posição 1 para a linha e 1 para a coluna. Aqui 1 para a linha, 1 para a coluna. Correspondentes. A21 igual a B21. A22 igual a B22. Então, observem que isso é correspondência. Tranquilo? A partir do momento que a gente assimilou isso, agora nós vamos encontrar os valores. Então, se elas são iguais, é porque esse elemento é igual a esse elemento aqui. Conclusão, x mais 1 é igual a 5, tá? E se x mais 1 é igual a 5, eu tenho que x é igual a 5 menos 1, portanto, x igual a 4. Pronto, determinei o valor de x. Tranquilo? Aí eu tenho o y aqui. Como que eu vou encontrar o y? Da seguinte forma, 3y menos 4 eu vou comparar com o 2, porque é o correspondente dele. Correspondente é sempre aquele que está na mesma posição. Então, eu vou ter aqui o seguinte, 3y menos 4 igual a 2. 3y é igual a 2, passando o 4 para o outro lado positivo. 4 mais 2 são 6. Passo 3 dividindo. 6 dividido por 3, 2. Portanto, y igual a 2. Olha só, determinei o valor de x e determinei o valor de y. Esse procedimento nós vamos adotar sempre que houver necessidade de encontrar uma variável presente na matriz e for estabelecido aquela relação de igualdade. Então, basta nós compararmos os termos correspondentes e aí, feito essa comparação, igual eu fiz aqui, é só desenvolver a equação que nós encontramos o valor da variável. Vai ocorrer de nós estarmos diante de situações que envolvem mais de uma variável no mesmo elemento. Aí, nesse caso, a saída é resolver um sistema de equações, ok? Nós vamos trabalhar com exemplos assim também. Beleza, galera? Então, vamos lá. Olha só agora. Exemplo. Eu tenho aqui, sabendo que é a matriz, aí eu tenho aqui uma matriz, ó. y36 menos 7, x ao quadrado, 0, 5x, 4 menos y, menos 30, 3. É igual à sua transposta. O valor de 2x mais y ele quer saber o valor de 2x mais y, ou seja, 2 vezes x, que é um valor que está presente nessa matriz, uma variável, mais y. Bom, como que eu vou fazer isso, professor? O exercício disse que essa matriz ela é igual à sua transposta, ó, sabendo que a matriz, essa matriz A, é igual à sua transposta. Professor, que parada que é essa? Na aula passada, nós falamos sobre matriz transposta. Foi o primeiro estudo nosso. Nós aprendemos vários tipos de matrizes. Linha, coluna, quadrada, retangular. E falamos também da transposta. O que é uma matriz transposta? É a matriz obtida
quando eu troco a linha pela coluna. Então, todos os elementos que constituíam a primeira linha da matriz passam a constituir a primeira coluna. A segunda linha passa a ser a segunda coluna, a terceira linha, a terceira coluna e assim por diante. Então, fazendo esta inversão, nós determinamos a transposta de uma matriz, trocando a linha pela coluna. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só. Quem vai ser a matriz transposta aqui? Que eu vou representar por A elevado a T. É assim que eu represento uma matriz transposta. Coloco o T no expoente. Então, a minha primeira linha, que é y 36 e menos 7, vai passar a ser a minha primeira coluna. Y 36 e menos 7. Depois eu tenho x ao quadrado, 0 e 5x, que é a segunda linha, passa a ser a segunda coluna. X ao quadrado, 0 e 5x. Depois, a minha terceira linha, 4 menos y, menos 33, que é a terceira linha, passa a ser a terceira coluna. Então, eu tenho aqui 4 menos y, menos 33. Então, tá aqui, ó, gente. Isso que eu acabei de construir é a matriz transposta dessa matriz A. Viu como é simples? Troca-se a linha pela coluna, beleza. Agora, eu vou usar da prerrogativa da igualdade, porque ele falou que uma é igual à outra. Se a matriz A é igual à sua transposta, quer dizer que os elementos correspondentes são iguais. Então, agora é só verificar a correspondência. Eu não preciso verificar de todos, porque o que me interessa é determinar o valor de x e o valor de y para poder responder essa questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, y, que é o primeiro elemento. Você observa que aqui eu também tenho y. Então, isso aqui não me ajuda em nada, porque y igual a y, só vou saber isso, não tem como eu determinar. Mas eu tenho aqui, ó, menos 7 e eu tenho aqui 4 menos y. Observe que na mesma posição. Então, esse 7 é correspondente do 4 menos y. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui menos 7, vamos fazer bem aqui, ó, menos 7 é igual a 4 menos y. Bom, o que nós aprendemos? A variável fica de um lado e o que não tem a variável fica do outro lado. Toda vez que eu troco de um lado para o outro, eu troco o sinal, não é assim? Então, eu vou passar o y para cá, ele está negativo, ele vai vir para cá positivo. Vou passar o 7 do lado esquerdo para o lado direito, ele está negativo, vai positivo. Então, eu tenho aqui 4 mais 7. Conclusão, y igual a 11. Pronto, já achei o valor do y. Agora, falta encontrarmos o valor do x. Como que eu vou achar o x? Eu tenho duas situações que envolvem o x aqui, ó. Eu tenho aqui o x ao quadrado e eu tenho aqui o 5x. Beleza? Eu vou ter que relacionar os dois, professor. Às vezes sim, às vezes não. Vamos começar com o x ao quadrado. X ao quadrado, quem é o correspondente dele? 36. Então, esse x ao quadrado está associado ao 36, que é o seu correspondente. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 36. Aí a gente sabe que isso aqui é uma equação do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado. E para resolvê-la, eu tenho que fazer esse procedimento. Mais ou menos a raiz quadrada de 36. Portanto, x vai ser igual a mais ou menos 6. Então, observem que só esta informação me dá duas respostas. O x pode ser tanto positivo quanto negativo. Ambos iguais a 6, porém positivo ou negativo. Beleza. Eu tenho que, para tratar essa resposta, usar ou um ou outro. Então, eu tenho que verificar se os dois satisfazem ou somente um
desses dois, o positivo ou o negativo, satisfazem esta situação de igualdade. Para isso, eu vou usar a segunda relação aqui, que é 5x igual a menos 30. Então, eu vou associar o 5x com menos 30. Então, eu tenho aqui, ó, 5x igual a menos 30. Aí, eu vou ter, passando 5 dividindo, que x é igual a menos 30 dividido por 5. Portanto, x igual a menos 6. Menos 30 dividido por 5, menos 6. Beleza, então eu já sei que dessas duas possibilidades de resposta, positiva e negativa, eu devo considerar a negativa. Beleza? Bom, agora que eu sei que o x é menos 6 e que o y vale 11, é só substituir aqui. Então, eu tenho 2 vezes x, que é 6, mais y, aliás, que é menos 6, mais y, que é 11. 2 vezes menos 6, menos 12. E menos 12 mais 11, eu tenho menos 1. Então, a alternativa correta, letra B, menos 1. Beleza? E assim, nós resolvemos esse exemplo baseado na ideia e no conceito de igualdade de matriz. Então, observe que aqui exigiu de você algumas habilidades. Primeira, conceitual. Você precisa saber o que é uma matriz transposta, né? Continuando na parte conceitual, entender o propósito de uma igualdade, que só é caracterizada quando os elementos correspondentes são iguais. Aí, a partir daí, desses dois princípios, nós simplesmente igualamos termos correspondentes e desenvolvemos a expressão ou a equação envolvida aí. Tranquilo, gente? Belezinha? Né? Bom, um outro exemplo aqui. Olha só o que eu tenho. Encontre os valores abaixo de A, B, X e Y, sabendo que a igualdade das matrizes abaixo é verdadeira. Então, eu tenho aqui duas matrizes. São matrizes quadradas de ordem 2, 2 linhas, 2 colunas, 2 linhas, 2 colunas. Beleza. E observe que existe uma afirmativa de igualdade entre elas. Então, se está tendo uma afirmativa de igualdade, é porque os elementos correspondentes entre essas duas matrizes, eles são exatamente iguais. Só assim é estabelecida a igualdade, quando os elementos correspondentes são iguais. Então, partindo desse princípio, eu vou buscar agora encontrar essas variáveis que o exercício solicitou, A, B, X e Y. Tranquilo, vamos lá então. Olha só, peguei aqui a matriz, está aqui as duas matrizes, e agora eu vou desenvolver o cálculo para encontrar essas variáveis. Qual é o princípio? O princípio da igualdade. Duas matrizes são iguais se e somente se tiverem a mesma ordem e os elementos correspondentes forem congruentes. Ou seja, o primeiro elemento daqui tem que ser igual ao primeiro elemento daqui. O segundo elemento aqui tem que ser igual ao segundo elemento aqui. E assim sucessivamente. Então, vamos partir desse princípio agora para encontrar A e B. Eu tenho como primeiro elemento aqui A mais B. E eu tenho como primeiro elemento aqui o 12. Eu tenho como o elemento imediatamente abaixo de A mais B, 2B menos 3A. Eu tenho aqui embaixo do 12 o 9. Então, esse é correspondente desse. Tranquilo? Então, vamos montar a equação que associa isso. Eu tenho que A mais B é igual a 12. E eu tenho que 2B menos 3A é igual a 9. Eu já vou organizar isso daqui dessa forma, ó. Menos 3A mais 2B igual a 9.
Por que eu coloquei o A primeiro que o B? Para que a gente fique com as mesmas variáveis, uma embaixo da outra. A embaixo de A, B embaixo de B. Observe que eu não mudei o sinal. O 3A é negativo, ele ficou negativo. 2B positivo, 2B positivo. Tranquilo? Bom, gente, eu tenho aqui um sistema com duas variáveis. E eu tenho duas equações. Um sistema só tem solução quando o número de variáveis é igual ao número de equações. E isso ocorre aqui. Eu tenho duas equações, a primeira e a segunda, e eu tenho duas variáveis, que é A e B. Então, é possível determinar o valor desse sistema, dessas variáveis. Como que nós vamos proceder aqui? Bom, daqui para frente tem uma série de caminhos que você pode tomar na resolução de sistema. Você pode usar o princípio da adição desse sistema, o princípio da multiplicação desse sistema, o princípio da substituição. Então, são métodos diferentes de resolver um sistema. Qual eu faço, professor? Você faz aquele que você tiver maior segurança e compreender melhor. Eu vou usar aqui o seguinte, como eu tenho aqui, um 3 negativo, e aqui eu tenho um A negativo, aqui um A positivo, se eu multiplicar a equação de cima por 3, essa aqui por 3 vezes 3, ao fazer essa multiplicação, eu vou fazer com que esse A seja oposto desse de baixo. E eles sendo opostos, ao fazer a adição entre eles, um elimina o outro. Então, esse princípio, esse método chamado método da multiplicação, é quando eu escolho uma variável, uma das duas presentes, e faço a multiplicação por um determinado valor, que vai fazer com que elas sejam opostas. E um valor é oposto ao outro quando tem o mesmo valor absoluto com sinal contrário. Então, se eu tenho aqui 3A negativo, o oposto dele é 3A positivo. Então, eu tenho que buscar o oposto, eu tenho que construir o oposto. Então, se eu multiplicar o A por 3, eu vou ter o 3A positivo. Professor, mas eu multiplico só o A? Não. Isso é um procedimento matemático. Numa equação matemática, você pode fazer qualquer operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, exponenciação, logaritmo. Você pode aplicar qualquer ação matemática com uma única condição. Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que repetir do outro lado. Se você somar um valor de um lado, você tem que somar esse valor do outro. Se você multiplicar por um valor de um lado, você tem que multiplicar por esse mesmo valor do outro lado. Então, o que diz a regra? Que ao fazer isso simultaneamente, em ambos os lados da igualdade, nós não alteramos o valor da variável. A variável permanece com o mesmo valor. Eu vou construir numerais diferentes, porém, ao calcular o valor da variável, da letra presente, vai ser sempre a mesma, mesmo que eu tenha multiplicado. Tranquilo? Então, a condição é que eu multiplique todos os elementos da equação. Então, aqui vai ficar bem assim, 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B, mais 3 vezes 12, mais não, igual 3 vezes 12, 36. Observem que eu multipliquei todos os termos presentes na primeira equação. 3A, 3 vezes B, 3B, 3 vezes 12, 36. A equação de baixo, eu não mexo nela. Vou continuar do mesmo jeito, Menos 3A mais 2B igual a 9. Tranquilo? Beleza até aqui? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas. E ao fazer a soma da equação 1 com a equação 2, eu vou obter o seguinte, olha só. 3A positivo, 3A negativo. Um elimina o outro. 3 menos 3, 0. Quem sobrou?
3B e 2B. Quantos são 3 mais 2? 5. Muito bem. Eu vou ter 5B igual 36 mais 9, 45. Agora, para encontrar o valor de B, o que eu faço? Divide o 45 por 5. Eu vou encontrar que B é igual a 9. 45 dividido por 5, 9. Encontrou o valor de B para determinar o valor de A, você volta em uma dessas equações e substitui o B. Vamos pegar essa primeira aqui. Eu não tenho que A mais B é igual a 12. Como B vale 9, então A vai ser igual a 12 menos 9, portanto A igual a 3. Está aqui, ó. Então, já determinei dois valores, o valor de A e o valor de B. Beleza, professor. Bom, continuando então aqui, eu vou ter o seguinte agora. Agora eu vou em busca do X e do Y. Mais uma vez eu vou associar esse elemento aqui, ó, X menos Y é correspondente desse elemento 3. Então, eu associo com esse. Esse elemento 2y menos x é correspondente desse elemento que é o 2. Sempre tomando cuidado, galera, de colocar cada variável embaixo da sua respectiva variável, ou seja, x embaixo de x, y embaixo de y. Então, nada impede, se você tem vermelho menos preto, você inverter o preto aparecer antes do vermelho, desde que acompanhe o sinal, porque era menos preto. Então, se você colocar menos preto mais vermelho, ou vermelho menos preto, gente, é a mesma coisa. Então, você pode fazer essa redistribuição dizendo quem vem primeiro, quem vem segundo, desde que acompanhado do seu respectivo sinal. Tranquilo? Tá? Eu tenho aqui x menos y, x menos y igual a 3. Aí eu tenho 2y menos x. É isso que eu disse para vocês. Porque o y apareceu primeiro que o x aqui. E aqui o x veio antes do y. Então, para que o y venha na frente, então eu vou colocar menos x. O 2y é positivo, continua, 2y, igual ao valor aqui, que é o 2. Observe que essa equação, da forma como ela está mostrada, não há necessidade de nós fazermos um arranjo nela, igual teve a necessidade aqui. Eu tive que multiplicar por 3 para que eu tivesse um elemento oposto, e ao somar, eu elimino esse elemento. Observe que nesse caso aqui, eu já tenho o elemento oposto. O x é positivo em uma e negativo na outra. Isso é o que eu preciso para, ao fazer a adição dessas duas equações, eu já consiga eliminar de primeira uma das variáveis. Então, já posso fazer a soma direto aqui. Fazendo a soma da equação de cima com a equação de baixo, eu vou ter assim, x menos x, um elimina o outro. Pronto, tirei fora. Aí eu tenho menos y e mais 2y. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar só y. Quanto que são 3 mais 2? 5. Pronto, determinei o valor de y. 5. Encontrado o valor de y, eu tenho que x menos y é igual a 3. Então, x vai ser igual a 3 mais y. Como y vale 5, então 3 mais 5, eu tenho que x é igual a 8. Pronto, está respondido a equação. Beleza, gente? Tá? Então, tá aqui, ó. Achei o valor de A, 3, o valor de B, 9, o valor de X, 8 e o valor de Y, 5. E assim, respondemos o exemplo solicitado. Beleza? Então, esse exercício é um exercício que vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça para nós. E cuidado, porque é um sistema, né? E aí o sistema, às vezes, requer uma habilidade mais apurada. Mas, enfim, esse é o procedimento que eu tenho que adotar. Bom, adição e subtração de matrizes. Como que é isso, professor? Veja bem, gente, eu tenho duas matrizes aqui, uma matriz A e uma matriz B. E pede-se para determinar a soma desses dois valores, A mais B.
Bom, o que é somar duas matrizes, gente? Somar duas matrizes é encontrar uma terceira matriz cujos elementos são resultados da adição dos elementos correspondentes entre essas duas matrizes. Então, aqui eu tenho uma matriz A, uma matriz B. Ao fazermos a soma dessas duas matrizes, eu vou encontrar uma terceira matriz. E essa terceira matriz, os elementos dela, todos os elementos, serão resultados da adição dos termos correspondentes entre a matriz A e a matriz B. O primeiro elemento da A com o primeiro da B, o segundo da A com o segundo da B, o terceiro da A com o terceiro da B, e assim sucessivamente. Sendo assim, algumas questões têm que serem observadas, tá, gente? Só posso fazer a soma de matrizes se eu tiver a mesma ordem. Se não tiver a mesma ordem, eu não vou ter os mesmos elementos correspondentes. Aí não será possível somar. Tá? Então, eu não posso ir somando uma matriz com a outra de forma aleatória. Existe uma condição prévia a ser analisada. E a condição prévia a ser analisada é: essas matrizes apresentam a mesma ordem? Sim, apresentam a mesma ordem. Então, dizer apresentam a mesma ordem quer dizer que o mesmo número de linhas e colunas de uma é o número de linhas e colunas da outra. São iguais. Tranquilo? Aí é só eu verificar as correspondências entre os seus elementos e fazer a soma entre eles. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a matriz A e a matriz B e eu quero somar A mais B. Portanto, eu vou obter aqui uma matriz C, que vai ser resultado dessa soma, cujos elementos serão o seguinte. Eu vou pegar o primeiro elemento daqui e somar com o primeiro daqui. Então, eu vou ter 2 mais o 4. É o meu primeiro elemento. Depois, eu vou pegar o menos 1 e vou somar com o menos 1. Então, eu tenho aqui como segundo elemento, menos 1 com menos 1. Depois, eu tenho o 5 com o 2. Então, eu vou ter 5 mais 2. Tranquilo até aqui? Agora, olha só, o 0 com o 0. Então, eu vou ter 0 mais 0. Ok? Depois, o 7 com o 5. Então, eu vou ter 7 mais 5. Depois, o 1 com o 0. Então, 1 mais 0. Pronto. Depois que eu fiz a associação dos elementos correspondentes, agora eu vou ter como resultado a matriz C, cujos valores serão 2 mais 4, 6. Menos 1 com menos 1, menos 2. 5 mais 2, 7. Aqui embaixo, 0 mais 0, 0. 7 mais 5, 12. 1 mais 0, 1. Pronto, está aqui. Essa é a matriz C, resultado da soma da matriz A com a matriz B. Pronto, está resolvido. Tranquilo, gente? Belezinha? Bom, então observem que para nós fazermos a soma, sendo as matrizes adicionadas de mesma ordem, é só relacionar os termos correspondentes. Isso vale tanto para adição quanto para subtração. Observem aqui, ó, eu coloquei a mesma situação, né? Só que agora é A menos B, não é A mais B, agora é A menos B. Então, a minha matriz C vai ficar bem assim, ó. Vamos lá. Agora é o elemento da primeira matriz menos o elemento correspondente da segunda, menos o da segunda. Então, eu vou ser obrigado a fazer um jogo de sinal aqui, porque é um menos o outro. E o sinal negativo, gente, assim, é até tranquilo nós trabalharmos com ele. Você só tem que estar atento que, quando você vem com um sinal positivo, A mais B, o sinal positivo não altera o sinal.
O sinal positivo, ele mantém o mesmo sinal do elemento. Quer dizer, se o elemento for positivo, ele vai continuar positivo. Se o elemento for negativo, ele continua negativo. Agora, se o sinal que antecede a matriz for um sinal de menos, que é esse caso, A menos B, o que vai acontecer com os elementos dessa matriz B? Todos eles serão trocados o sinal. O elemento que é positivo vai ficar negativo, o que é negativo passa a ser positivo. É só esta observação. Então, aqui vai ficar assim, ó, 2 menos B. O B é 4, positivo, então vai ficar 2 menos 4. Aqui eu tenho menos 1, menos o correspondente. O correspondente é negativo, então ele vai vir para cá positivo, mais 1. Menos 1 fica mais 1. Aqui, 5, o 2 é positivo, ó, 2, então vem para cá menos 2. Aqui, o 0 menos 0, bom, o 0 não precisa preocupar, né? Não altera. 7 menos 5, porque o 5 é positivo, então ele vem para cá negativo. E aqui, 1 menos 0, também não vai alterar nada, menos ou mais, tanto faz. É 0, né? Agora, feito isso, prevalece sempre a regra de sinais. O que diz a adição de inteiros, a regra de sinais de inteiros? Na adição de dois termos inteiros, prevalece a seguinte regra. Se eles têm sinais iguais, eu somo e conservo o sinal. Se eles têm sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Essa é a regra. Então, observem aqui que eu tenho 2 e 4, sinais diferentes. Só que o 4 é maior que o 2. Então, eu vou subtrair, porque são sinais contrários, e conservar o sinal do maior. No caso aqui, o menos. Então, a minha matriz C vai ficar assim, ó. Mais 2 com menos 4 é menos 2. Sinais diferentes, subtrai. Menos 1 mais 1, 0. 5 tira 2, 3, o sinal do maior, positivo, então 3 positivo. 0 menos 0, 0. 7 tira 5, 2, o sinal do maior é positivo, então fica positivo. E 1 menos 0 é 1. Então está aqui, ó, a minha matriz, resultado da diferença entre a matriz A e a matriz B. Belezinha, gente? Tranquilo? Então é isso aí. Agora que nós já estamos pautados do conhecimento de como devemos proceder para a soma e subtração, né? Vamos sintetizar isso que nós falamos. Para realizarmos estas operações, quais operações? Adição e subtração, tá? Precisamos ter matrizes de mesma ordem. Então, essa é a primeira coisa que você observa. Qual é a ordem da matriz A, qual é a ordem da matriz B? Se elas não tiverem a mesma ordem, não é possível realizar a soma ou subtração entre elas, tá? Beleza. Tendo a mesma ordem, nós realizamos as operações com os elementos correspondentes de soma ou subtração. Beleza? Tranquilo, né? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. MS concurso, gente. O que eu tenho aqui, ó? Qual devem ser os valores de A, B, C, D, respectivamente, para que a igualdade abaixo seja verdadeira? Então, eu tenho aqui uma matriz, outra matriz, igual a uma outra matriz. Tá? Eu tenho aqui uma soma de duas matrizes que vai me dar como resultado uma terceira matriz. Bom, como que nós vamos proceder isso? Vamos lá, ó. O objetivo é encontrar o valor das variáveis A, B, C e D. Mas antes, eu tenho uma situação aqui a ser resolvida. Eu tenho um elemento, que é esse elemento 3, que está multiplicando essa matriz. Então, antes de proceder à soma delas, eu vou ter que realizar esse produto. Bom, na aula de multiplicação por matrizes, a gente explica que quando um elemento multiplica uma matriz, esse elemento tem que multiplicar
todos os elementos dessa matriz. Então, o 3 tem que multiplicar o A mais 5, o 3 tem que multiplicar o 3C menos 5, o B menos 8,3 e o 4D. O 3 tem que multiplicar todos eles. Então, vamos fazer esse produto para depois nós continuarmos fazendo a soma. Porque numa expressão, primeiro eu multiplico para depois somar. Tá? Eu não posso somar para depois multiplicar. Então, vamos lá. Esse 3 fazendo essa multiplicação vai ficar assim, ó, a minha matriz. 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes 5, 15. Então, o elemento que antes era A mais 5 passou a ser 3A mais 15. Tranquilo? Agora aqui, ó, 3C menos 5. Ó, o 3 vai multiplicar o 3 vai multiplicar o 5. 3 vezes 3, 9C. Menos 3 vezes 5, 15. Tranquilo? Captaram aí? Agora aqui, ó, o 3 vai multiplicar o B menos 8,3. 3 vezes B, 3B. Menos 3 vezes 8 sobre 3. Ó, vou fazer aqui, gente, ó. 3 vezes 8 sobre 3. Se eu tenho um 3 multiplicando e um 3 dividindo, ó, eu simplifico. Isso aqui vai ser igual a 8. Tranquilo? São iguais? Ou, se você quiser, multiplica. 3 vezes 8, 24. 24 dividido por 3 é 8 também. Então, ou você simplifica ou faz a multiplicação e divide. Então, aqui vai dar 8. 4D. 3 vezes 4, 12. 12D. Pronto, gente. Eu fiz a multiplicação da primeira. Agora eu vou repetir a segunda matriz, mais A mais 1, menos B, C menos 6, menos D mais 2, e isso é igual a 0, menos 1, 2 e 13. Pronto? Beleza. Bom, agora, gente, eu estou diante de uma soma e, ao mesmo tempo, de uma igualdade. Observe que as duas matrizes elas têm a mesma ordem, tanto a primeira quanto a segunda e, consequentemente, a terceira também, depois da igualdade. Então, satisfaz a primeira condição, que é ter a mesma ordem. Agora, eu parto para a segunda condição. Só posso somar os elementos correspondentes. Então, o que eu tenho aqui? Quem é correspondente? Esse cara é correspondente desse. Então, eu vou ter uma matriz bem assim, ó. 3A mais 15, correspondente de A mais 1. Então, eu tenho mais A mais 1. Olha só, eu juntei o primeiro daqui com o primeiro dali. Agora, eu vou juntar o segundo aqui com o segundo lá. Então, vai ficar bem assim, ó. 9C menos 15 mais C menos 6. Agora, aqui de baixo, ó. 3B menos 8. 3B menos 8, correspondente de quem? De menos B. Agora, esse outro, 12D, é correspondente de menos D mais 2. Então, vai ficar 12D menos D mais 2. Pronto. E assim, eu construí uma matriz que é o resultado da soma dessas duas. E isso é igual a 0, 2, menos 1 e 13. Professor, eu poderia fazer direto tudo isso? Poderia. Se você quisesse pegar esse mais esse igual a esse, sim. Por quê, professor? Porque ali é uma igualdade. Então, eu somei os correspondentes, agora eu estou dizendo que isso aqui é igual àquilo ali. Então, para que isso aqui seja igual, eu vou ter o seguinte. Quanto que dá isso aqui, gente? Ó? 3A mais 15 mais A mais 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 3A mais A, 4A. 15 mais 1, 16. Então, eu tenho que 4A mais 16 é igual ao primeiro elemento aqui, que é o 0. Conclusão.
4A é igual a menos 16. A vai ser igual a menos 16 dividido por 4. Portanto, A igual a menos 4. Pronto, já achei o valor de A, que é uma das respostas. Agora eu vou achar o valor do B. Então, onde que está o B? Olha o B aqui, ó. Esse cara é igual ao correspondente dele do outro lado da igualdade, que é o 2. Então, eu tenho aqui, ó, 3B menos B e menos 8. 3B menos B não são 2B? Então, eu vou ter assim, ó. 2B menos 8 é igual ao correspondente, que é 2. Conclusão. 2B é igual a 2, passando o 8 para o outro lado, ele vai positivo, né? Menos 8 mais 8. 2 mais 8 são 10. E 10 dividido por 2, eu vou ter que B é igual a 5. Pronto, está aqui, ó. Achei o valor de B, 5. Vou usar o mesmo procedimento para achar o C. Vamos lá. Olha o C aqui, ó. Quem é o correspondente dele? O menos 1. Então, eu tenho 9C mais C, eu vou ter 10C. Menos 15 com menos 6, menos 21. Isso é igual ao correspondente, que é menos 1. Passando o 21 para o outro lado, eu vou ter 10C igual a menos 1 mais 21. Menos 1 mais 21 é 20. E passando o 10 dividindo, 20 dividido por 10, eu vou ter que C igual a 2. Pronto. Determinei o valor de C também. Vamos em busca do D? Quem é o D? Está aqui, ó. 12D menos D mais 2. Quem é o correspondente dele? O 13. Então, eu tenho 12D menos D, eu vou ter 11D. Mais 2 igual a 13. Passando o 2 para o outro lado, eu vou ter que 11D é igual a 13 menos 2. Trocou de lado, troco o sinal. 13 tira 2, 11. Passo 11 dividindo, portanto, 11 divide 11, D igual a 1. Então, está aqui, ó. Valor de A, menos 4, valor de B, 5, valor de C, 2, valor de D, 1. E aí está resolvido o exercício. Belezinha, gente? Tranquilo? E assim achamos os valores. Então, tem caso, gente, que é muito trabalhoso, igual esse aqui. Difícil? Não, não é difícil. Nós não fizemos nenhuma operação matemática que exigisse uma habilidade muito intensa. Mas tivemos que fazer várias operações, várias contas, né? Então, é um tanto trabalhoso. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Dadas as matrizes A e J e B, B e J, quadradas de ordem 2, com A e J igual a 3i mais 4j e B e J menos 4i menos 3j, calcule a matriz C considerando C igual a A mais B. Ou seja, ele está dizendo que a matriz C é resultado da soma da matriz A com a matriz B. E ele pede para nós determinarmos essa matriz. Só que aí se pergunta, professor, mas ele não deu a matriz A e não deu a matriz B. Não deu, mas ele deu condição de nós construirmos essa matriz. E a gente já aprendeu na aula anterior como que se constrói uma matriz. Isso que foi dado aqui é chamado de lei de formação da matriz. Então, a minha matriz A vai ser a matriz cujos elementos obedecem essa lei de formação. A minha matriz B vai ser uma matriz cujos elementos obedecem essa lei de formação. Então, vamos lá. Como que se constrói uma matriz? Primeiro, eu construo ela genericamente. Genericamente, como que é, professor? É quando eu faço a representação dos seus elementos sem identificá-los. Como é uma matriz de ordem 2, é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, eu tenho aqui o elemento A11, A12, duas colunas, param aí. A21, A22, duas linhas, duas colunas. A mesma coisa ocorre com a minha matriz B. Ela vai ser B11, B12,
B21, B22. Isso aqui é o que a gente chama de matriz genérica, onde eu faço só a representação dos seus elementos. Agora, para construir, eu tenho que encontrar esses elementos. Como que eu encontro esses elementos? De acordo com a lei de formação. Então, o meu elemento A11 vai ser igual a quem? A lei de formação é assim, ó, A, I, J. Quer dizer que o primeiro é o I e o segundo é o J. Como aqui é A11, quer dizer que o meu I vale 1 e que o meu J vale 1. Então, de acordo com a lei de formação, eu pego 3 vezes o valor do I mais 4 vezes o valor do J. Então, eu vou ter 3 vezes 1 mais 4 vezes 1. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. 3 mais 4, 7. Pronto, determinei o valor do A1. O elemento A12. Então, eu vou ter 3 vezes 1 mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 8 com 3, 11. Beleza? Elemento A21. A21. 3 vezes 2, 6, mais 4 vezes 1, 4. Isso é igual a 10. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. A2, 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2, mais 4 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 6 com 8, 14. Pronto. Quem é a minha matriz A? A minha matriz A é essa matriz aqui, ó. Vou colocar aqui agora, ó. 7, 11, 10, 14. Essa é a minha matriz A. Porque o objetivo é achar A mais B. Agora, mais, vou colocar a matriz B aqui. Quem vai ser a minha matriz B? Eu tenho que achar os elementos dela. Então, vamos lá. B11. Quem é o elemento B1? É o elemento que obedece a essa lei de formação. Agora, a lei de formação é menos 4i menos 3j. Então, menos 4 vezes 1, menos 3 vezes 1. 4 vezes, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 4 com menos 3, menos 7. B12. Menos 4 vezes 1. Menos 3 vezes 2. Então, eu tenho menos 4 e 3 vezes 2, 6. Menos 4 com menos 6, menos 10. Tranquilo? Agora, B21. B21 vai ser menos 4 vezes 2, menos 3 vezes 1. Menos 4 com menos 2 dá menos 8. Menos 8 com menos 3, menos 11. Beleza? B22. B22 vai ser menos 4 vezes 2, menos 3 vezes 2, que vai dar menos 14. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. Ambos negativo, menos 14. Então, a minha matriz B fica assim, ó. Menos 7. B12, menos 10. Depois, B21, menos 11 e menos 14. E o exercício pediu para encontrar a matriz C, que é o resultado dessa soma. Então, como que vai ficar o resultado dessa soma? Para somar duas matrizes, basta somar os termos correspondentes. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó. 7 mais menos 7, 7 tira 7, 0. 11 mais menos 10, ou seja, 11 menos 10, 1. Aqui, 10 mais menos 11, 10 com menos 11, menos 1. 14 mais menos 14, 14 tira 14, 0. Então, está aqui a minha matriz C, 0, 1, menos 1 e 0. É o resultado da soma da matriz A com a matriz B. Observe que aqui exigiu uma habilidade de construção de matriz, que nós vimos na aula passada. Deu-se a lei de formação, qual é a ordem da matriz constituída. Eu tive que encontrar todos os elementos das duas matrizes para só a partir daí eu efetuar a soma dos termos correspondentes. Tranquilo? Belezinha, né, galera?
Observe que os exercícios que envolvem soma, subtração, eles não são tão complexos no ponto de vista de aplicação, mas são trabalhosos, né? A gente tem que fazer uma série de considerações. Vamos ver aqui mais um exemplo, ó. Sendo as matrizes A e J, B e J quadradas de ordem 2, com A e J igual a I ao quadrado menos J, B e J menos I ao quadrado mais J ao quadrado, determine o valor da soma desses termos. Observem que agora eu não preciso encontrar a matriz, mas simplesmente os elementos da matriz. E aí eu posso ser bem específico, encontrar os elementos que o exercício está pedindo. Ele quer saber o elemento A1, 2. Quem é esse elemento A1, 2? Ele é resultado da lei de formação da matriz A, que é I ao quadrado menos J. I é o primeiro, J é o segundo, então eu vou ter 1 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 menos 4, isso é igual a menos 3. Beleza? Vou elemento A2, 1. A2, 1. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, isso é igual a 3. Beleza. Agora, vamos para encontrar os elementos da matriz B. B2, 1. B2, 1. Então, eu tenho aqui 2, 1. Agora é I ao quadrado mais J, menos I, né? Então, menos 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, eu vou ter menos 4 mais 1, isso é igual a menos 3. Aí, eu tenho o B, 2, 2. Então, menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, eu vou ter menos 4 mais 4, eu vou ter 0. Beleza. O que o exercício pede? Para nós fazermos a soma disso daqui. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3 com mais 3, 0. Então, eu vou ter como resposta menos 3, porque menos 3 mais 0 é menos 3. Pronto, já fiz a soma desses valores. Tranquilo? Observe que não houve necessidade de construir a matriz, porque ele perguntou elementos específicos. Aí eu vou ser bem objetivo. Vou direto nos elementos. Tranquilo, galera? Belezinha. Vamos para mais um aqui, ó. O que eu tenho, ó? MS Concursos, né? Sejam as matrizes. Aí ele me deu a matriz A e a matriz B. A matriz A menos B é igual a. Então, ele pede para nós construirmos uma matriz tal que ela seja resultado da subtração da matriz A com a matriz B. É possível fazer essa subtração? Sim, porque as matrizes, elas apresentam a mesma ordem, 3 por 3, 3 por 3. Tranquilo. Agora, para fazer essa diferença de uma menos a outra, é só pegar os elementos correspondentes. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, elementos correspondentes. Eu tenho o primeiro daqui com o primeiro daqui. Lembrando que é A menos B. Menos B. Então, o que eu tenho que fazer com os sinais de elementos de B? Eu vou ter que inverter. O que é positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Então, vai ficar 0 mais 5 vai ficar menos 5. Menos 4 com menos 8, então vai ficar menos 4. Menos 8 passa a ser mais 8. 3 com 3, então vai ficar 3 menos 3, porque está positivo. Aqui, 7, 5 positivo fica negativo. 9, 3 positivo fica negativo. Menos 6, 4, então menos 6, menos 4. Aqui, 1 com menos 3, então inverte, fica mais 3. Menos 5, mais 7 fica menos 7. 2 mais 9 fica 2 menos 9. Pronto. É esse o cuidado que você tem que tomar. Se é menos, você inverte o sinal e pronto. Agora é só somar os termos respeitando a regra de sinal. Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. 0 com menos 5, menos 5. Menos 4 com 8 é 4. 3 com menos 3 é 0. 7 menos 5, 2. 9 menos 3, 6. Menos 6 com menos 4
menos 10. 1 mais 3, 4. 5 com 7, 12. 2 com 9, menos 7. Então, a gente tem aqui, ó, resposta letra A, menos 5, 4, 0, 2, 6, menos 10, menos 4, 12, menos 7. Resposta alternativa A. Pronto, está realizado. Observem que eu desenvolvi toda a matriz aqui até para mostrar para vocês e nós aproveitarmos a oportunidade para estar treinando isso. Mas é óbvio que a partir do momento que você desenvolveu a primeira linha, ó, menos 5, 4 e 0, você já eliminava a matriz B, a C e a D. Só tinha como alternativa A. Então, ou você fez errado, ou a resposta é essa. Então, se você tem a segurança que você fez corretamente, não havia nem necessidade de eu descobrir os demais elementos. Eu poderia ter parado aqui, ó, menos 5, 4 e 0. Ó, menos 5, 4 e 0. Pronto, já bateu. Só pode ser essa. Porque aqui não tem 5, 4 e 0 no início. Então, não há possibilidade de ser essa resposta. Então, assim, pelo processo, é claro que no concurso a recomendação é essa. Seja bem objetivo. Você já descobriu 3 elementos, já faz um comparativo e identifique qual é a matriz que tem essa característica. Porque não vai ter mais de uma resposta, né? Então, não havia nem necessidade de fazermos os demais. Mas, repito, né? Aqui, gente, é uma forma de nós treinarmos isso. Por isso, a gente desenvolve, né, ela toda. Beleza? Tranquilo? E assim, chegamos ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande estar com vocês aqui. Peço a Deus que continue te dando força para você não desistir. É difícil, mas é possível. Deus está contigo. E é na confiança desse mesmo Deus que nós marcamos o nosso próximo encontro, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte para você, galera. Até a próxima. Tchau.